Tudo bem, pessoal? Eu sou Daniel Nóbrega, sejam bem-vindos. Estamos aqui no mais uma série de vídeos aí para resolução de prova. O link da prova onde eu peguei foi na PCI Concursos, é um site que é bem conhecido para esse acervo de concursos, provas de concurso, os gabaritos, editais. A página que eu peguei o material que eu fiz essa apresentação está aqui na descrição do vídeo. E se quiserem continuar aí acompanhando esse trabalho aí, tem outros vídeos que eu já postei e tem algumas coisas a mais que resolução de prova, mas vamos ao que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para estudar, então vamos seguir aí com isso. Então vamos lá, começar com a apresentação da prova. A prova do Ministério Público do Estado de São Paulo, do concurso 2019, a prova realizada no dia 17 de novembro de 2019. A prova foi objetiva para auxiliar de promotoria 1, que é cargo administrativo, e para o nível médio. Aqui nesse vídeo são as questões de 1 a 20, que nesse primeiro bloco. Vamos começar já com esse primeiro bloco, que é de conhecimentos gerais, língua portuguesa, e com esse texto aí para responder as questões de 1 a 7. O texto é um grande teste de sustentabilidade. Ao se considerar que a raça humana já está consumindo anualmente 50% a mais do que a Terra produz nesse período, torna-se forçoso planejar como conseguiremos alimentar toda a população prevista para o futuro. Em 2050, de acordo com as estimativas, seremos mais de 9 bilhões de pessoas. É quando pensamos nas variáveis envolvidas nessa questão que começamos a ter uma ideia do desafio à frente. Não basta pensar simplesmente em produzir alimentos para essa enorme quantidade de pessoas. A solução tem que levar em conta simultaneamente premissas como minimizar as emissões de gases de efeito estufa, inibir a expansão de áreas cultivadas, impedir a extinção de espécies animais e preservar a água. Além de aumentar o volume de alimentos produzidos nas terras agrícolas existentes, é necessário reduzir à metade o desperdício de comida registrado, principalmente nas sociedades mais desenvolvidas. Um fator comum aos estudos existentes, inclusive ao que deu origem à chamada dieta da saúde planetária, é que a criação de bovinos para abate nas atuais proporções precisa ser revista urgentemente. Esses animais realmente exercem uma pressão substancial sobre os recursos naturais. Boa parte da produção agrícola mundial, aliás, é destinada a alimentá-los. E, no balanço final, os bovinos são responsáveis por apenas 33% das proteínas e 17% das calorias consumidas ao redor do mundo. Isso significa que todos devem pensar em consumir apenas produtos de origem vegetal? É prematuro dizer. Previsivelmente, não há como impor de cima para baixo uma proposta como essa. Existem tradições, culturas, hábitos arraigados, o churrasco brasileiro é um exemplo, que não serão abandonadas de uma hora para outra. Existe também toda uma cadeia econômica fundamentada na proteína animal que certamente vai lutar por sua sobrevivência nos moldes atuais. Mais cedo ou mais tarde, porém, teremos que encarar esse assunto. Em jogo está a nossa sobrevivência neste planeta. Esse é o texto aí do Eduardo Araiva, na revista Planeta, da editorial de abril, maio de 2019, foi adaptado nessa prova e eu extraí isso da prova. De acordo com o primeiro e segundo parágrafos, é correto afirmar que, vamos voltar aqui o primeiro e o segundo parágrafo,
Aí, quais são as ideias principais do primeiro e segundo parágrafo? Hoje estamos, segundo 2019, está sendo produzidos, está sendo consumido 50% mais do que a Terra produz nesse mesmo período, por ano. A solução é minimizar as emissões de gases de efeito estufa, inibir a expansão de áreas cultivadas, impedir a extinção de espécies animais e preservar a água. E a última ideia desse texto, desse fragmento do texto, é necessário reduzir à metade o desperdício de comida registrado principalmente nas sociedades mais desenvolvidas. As proposições são: letra A, os gases de efeito estufa e a preservação da água não representam mais um grande problema. Bem, a gente até aqui no extrato que não é isso. O ser humano não aprendeu a consumir apenas o necessário, muitas vezes jogando fora os alimentos. Está falando aí no texto como todo que temos esse desperdício. O grande desafio para a humanidade é cultivar mais produtos orgânicos, evitando o uso de agrotóxicos. Isso é um apelo global que está sendo feito, sim, ter mais produtos orgânicos e evitar o uso de agrotóxicos, mas não é o que está dizendo aí no texto. O texto não entra nessa celeuma. Letra D. Se as áreas de cultivo forem aumentadas, o desperdício de comida nas sociedades ricas será irrelevante. Também não entra nesse fator, até porque a gente já está produzindo, está consumindo mais e não deixa de ser relevante de modo algum. A questão é que vai aumentar. À medida que vai sendo produzido mais, quem tem mais condições vai consumir mais e vai desperdiçar mais também. Também não está dito isso no texto. E letra E, a raça humana ainda não está consumindo nem metade dos recursos produtivos da Terra. Não. Logo no primeiro parágrafo, a primeira frase do primeiro parágrafo, está dizendo que já está sendo consumido mais de metade a mais do que se consegue produzir. Então, a alternativa aqui está de acordo com o texto, não significa que é só ela que é correta, mas o que está de acordo com o primeiro e segundo parágrafo é a letra B. O ser humano não aprendeu a consumir apenas o necessário, muitas vezes jogando fora os alimentos, desperdiçando. Segunda questão. A leitura do texto permite afirmar que o ser humano A. Reconhece sua falta de consciência e, a cada dia, muda os hábitos. B. Preocupa-se com a própria sobrevivência e busca consumir menos. C. Ainda se prende a comportamentos que não ajudam na sustentabilidade. Sim, isso a gente está vendo aí na hora que falo justamente do cultural do churrasco brasileiro. Letra D. Vem consumindo menos carne bovina para evitar maiores problemas. Não é o que está acontecendo, é o desejável. Letra E. Sabe que não deve desperdiçar alimento e evita esse comportamento. Não é o que está escrito no texto. O que está escrito no texto é que está desperdiçando, sim. Então, correto, letra C. Ainda se prende a comportamentos que não ajudam na sustentabilidade. Terceira questão. Conforme a leitura do último parágrafo, pode-se afirmar que alterar hábitos humanos em relação ao consumo de carne. Cadê o último parágrafo? Significa que todos devem pensar em consumir apenas produtos de origem vegetal? É prematuro dizer isso. Previsivelmente, não há como impor de cima para baixo uma proposta como essa. Existem tradições, culturas, hábitos arraigados, churrasco brasileiro, que não serão abandonados de uma hora para outra. Existe também uma cadeia econômica fundamentada na proteína animal.
que certamente vai lutar por sua sobrevivência nos moldes atuais. Mais cedo ou mais tarde, porém, teremos que encarar esse assunto. Em jogo está a nossa própria sobrevivência. Aí, alternativa A. É uma tarefa difícil que demanda tempo e aceitação. Sim. Pouco interfere em aspectos econômicos e sociais. Não, tem a cadeia produtiva aí que vai lutar pela própria sobrevivência e não vai aceitar isso, não vai ser, não vai não interferir. Interfere sim. Interfere pouco nas questões de sustentabilidade. Está interferindo muito nas questões de sustentabilidade. Fundamenta-se em argumentos falhos e tendenciosos. Não. São estudos e mais estudos que estão acontecendo por todo o mundo e vemos aí muito desperdício e também desperdício de um lado e fome de outro. Esse texto não é tendencioso, até eu acho que seria bem perigoso colocar um texto falho e tendencioso se não fosse dito isso numa prova de concurso, além do mais sendo do Ministério Público. Letra E é um desafio que está sendo aceito pelos brasileiros. Existem tradições, culturas, hábitos arraigados. O churrasco brasileiro é um exemplo que não serão abandonados de uma hora para outra. Não, exatamente o contrário. Não tá sendo, ainda não está sendo aceito, até porque o churrasco é uma tradição, é cultural e vai ser bem difícil. Então, a alternativa correta é que é uma tarefa difícil, que demanda tempo e aceitação para ser implementado aí e a gente conseguir chegar nesse novo ponto de equilíbrio. Questão 4. Considere os seguintes trechos do texto. Inibir a expansão de áreas cultivadas, exercem uma pressão substancial sobre os recursos naturais. As palavras destacadas podem ser substituídas, respectivamente, e sem alteração do sentido, por expansão, crescer, aumentar. Letra A, exploração. Vamos com uma técnica também para a gente fazer a eliminação de respostas que possam ser duvidosas. A gente pega o primeiro termo e vai ver qual é onde se encaixa. Letra A, exploração, não. Expansão e exploração não são sinônimos. Ampliação, letra B, sim, é um sinônimo. Evolução, não. Evolução não é uma palavra que seja sinônimo de expansão. Diminuição é justamente o antônimo, o contrário. E destruição também, destruição a gente até pode ver filosoficamente que é a diminuição, a gente não está expandindo, a gente está diminuindo aquilo que existe. Então, a gente eliminaria aí a letra A, C, D e E só com a primeira palavra. Aí, substancial, uma coisa substancial, ela é frequente? Não. Substancial que dá substância, que dá um sentido àquilo. Essencial, sim, dá sentido, dá, dá substância, dá fundamento àquilo. Insignificante é justamente o contrário. Insignificante, substancial e essencial, se é essencial, não é insignificante, é significante. Letra D, irrelevante, é sinônimo de insignificante, que é justamente o contrário. E rigorosa, não. Rigorosa e substancial, não rigoroso está mais para restritivo, não de
de fazer aquele parte daquilo. Então, o correto aí, já tendo essa ideia do que pode já arriscar como é, como não é, poderia arriscar com expansão, exploração, evolução, diminuição, destruição, ficaria a letra B. E para substancial, o essencial também, porque a gente já vê que esse seria o tira-dúvida, o segundo termo aí, substancial. Então, o correto aqui é letra B, ampliação e essencial, sinônimos de expansão e substancial sendo fazendo um change aí, fazendo essa troca, sem mudar o sentido da frase. Item 5, letra 5, questão 5. No trecho, isso significa que todos devem pensar em consumir apenas produtos de origem vegetal? Os verbos destacados, significa e devem, estão no presente. Passando-os para o tempo futuro, tem-se corretamente. Aí vamos fazer de novo aquela eliminação por palavra por palavra. Significa futuro, significa. Qual delas? Significava? Não, significava é passado. Significou. Ah, aquilo significou algo. Não significa mais, também passado. Significaria. Talvez significasse o futuro do pretérito, algo que poderia existir. Significara. Aquilo significara, também está no passado. Significará futuro. Então, já com o primeiro termo aí, a gente já vê que a letra E tá de acordo. As outras não dão dúvida. E devem, só para a gente fazer o cheque aí. Letra A, deveriam, também está no por passado. Deveriam, deviam ser. Não um condicionante, mas deviam ser, mas não são. Futuro do pretérito. Deverão, aí está correto. O deverão está correto, porém o significou está no passado. Então a letra B não está com a primeira errada e a segunda correta. Letra C, deviam, também está no passado. Letra D, devessem. Significaria que todos devessem. Deveriam também, devessem. Está no passado, que teria que ter acontecido. E, letra E, isso significará que todos deverão. Significará, deverão, os dois estão no futuro. Então, o correto aqui, letra E. Questão 6. Na frase, é quando se pensa nas variáveis envolvidas nessa questão, a palavra destacada estabelece sentido de A, tempo, B, finalidade, C, condição, D, comparação ou E, conclusão. É quando se pensa, é quando acontecerá, é no momento que se pensa. Esse termo que a gente substituindo assim por outros, o termo quando por outros assim, a gente vai ver o sentido dessa colocação. É quando se pensa, é no momento que se pensa. É uma questão de finalidade? Não. Condição? Não. Comparação? Não está comparando nada com nada. Conclusão? Também não. É uma questão de tempo. É no momento que se pensa. Não é com a finalidade que se pensa. Não é com. É uma condição para isso. Não. É no momento que. Então, é uma questão, o sentido de tempo. A gente vai chegar naquele tempo em que acontece de se pensar nas variáveis envolvidas na questão. Então, o correto aqui na questão 6 é a letra A.
Questão 7. A pontuação está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em: o churrasco para muitos brasileiros é um hábito difícil de ser modificado. O interessante aqui é a gente, para pontuação, a gente lê e ler também a pontuação. O churrasco para muitos brasileiros é um hábito difícil de ser modificado. Aí a gente vê que a frase não tem uma lógica assim. O churrasco para muitos brasileiros. Tá dizendo que é um churrasco para muitos brasileiros, não é um churrasco para muitos brasileiros. Não, é um churrasco para muitos brasileiros. A gente já vê que não tem lógica, tá parecendo que é um mega churrasco aí que vai ser para muitos brasileiros. Seria o churrasco, vírgula, para muitos brasileiros, é um hábito difícil de ser modificado. Aí já sairia a segunda vírgula. Então, letra A não é. B. A produção agrícola destina-se, em boa parte, a alimentar os bovinos. Desculpa aí a brincadeira, parece que está com asma, né? A produção agrícola destina-se, em boa parte, a alimentar os bovinos. Não, essa pontuação aí está bem, não está dando sentido à frase. Essa pontuação também não reflete o sentido da frase. O correto seria: a produção agrícola destina-se, em boa parte, à alimentação dos bovinos. Pode até voltar no texto para ver como é que está direitinho. Eu até recomendo, se puder imprimir e está com a prova do lado, ver como está escrito. É uma dica também. Está dizendo da pontuação, mas está colocando trechos das frases. As frases aí, elas estão no texto. Então, volta lá no texto se tiver alguma dúvida. Se tiver igual, tá valendo. Os vegetarianos, pessoas que não comem carne, têm outro estilo de vida. É, quem tem outro estilo de vida, as pessoas que não comem carne, porque para quem come carne, é um métier diferente. Os vegetarianos vão num restaurante, já tem que procurar outro cardápio que não tenha carne, porque é cultural dos brasileiros comer carne. E apesar da expansão dos restaurantes que tem esse cardápio vegetariano, mas é uma modificação do tradicional. Letra D. A sustentabilidade é um assunto de extrema importância para todos nós. Aí a vírgula antes do verbo está tirando a conexão entre o sujeito e o verbo. O sujeito, a sustentabilidade, e o verbo ser, é. Essa frase, para estar escrita corretamente, é: a sustentabilidade é um assunto de extrema importância para todos nós. Ou até: a sustentabilidade é um assunto de extrema importância para todos nós. Uma afirmação. Então, essa pontuação aí, as vírgulas, não estão dando sentido à frase. Quando a gente mentalmente, claro que quando estiver fazendo a prova lá no concurso, você não vai poder estar falando, porque você vai atrapalhar os outros, vai se atrapalhar também. Então, mentalmente, você faz esse exercício aí de falar para você mesmo, na sua cabeça, como ficaria alguém te dizendo essa frase, se ela faz sentido. Letra E. A sobrevivência do planeta depende da consciência do ser humano. Volta à crise asmática. Também está completamente sem sentido aí essa quantidade de vírgula, essas pausas aí frequentes. Então, o que é correto nessa questão 7 é a letra C. Os vegetarianos, pessoas que não comem carne, têm outro estilo de vida.
É a alternativa correta. Questão 8. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado conforme a norma padrão da língua portuguesa. E vamos lá para crase. Como é que se aplica a crase? A crase é a contração da preposição a com outro a, o aa, que pode ser artigo definido ou pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo. Vai ficar a aquela, a aquele, a aquilo. É indicado pelo acento grave, a crase, o acento, não, é. Como regra geral, só se usa crase antes de palavras femininas. A exceção são os pronomes demonstrativos aquele e aquilo. Em alguns casos, a palavra feminina está subentendida, como ocorre normalmente com moda e maneira. Salto a Luís XV, a moda de Luís XV. E escrita a Camões, a maneira de Camões. E a gente tem aqui, eu peguei só o extrato aqui, que é antes de locuções formadas por substantivos femininos no plural. Às vezes, às claras, às escondidas, às 3 da manhã. Locuções formadas por substantivo feminino no plural. Plural. Então, ele come carne de segunda a domingo, o que prejudicará a sua saúde. É o dia de domingo. B. O texto refere-se a um comportamento frequente no Brasil. Um comportamento, um masculino, uma, feminino, uma, um, também não. C. O plantio de vários produtos agrícolas destina-se a bois e outros animais. É o bois, não seria a vaca. A vaca estaria certo. D. Às vezes ele come carne, mas tem procurado diversificar a alimentação. Aí o extrato que eu coloquei aí da utilização da crase, locuções formadas por substantivo feminino do plural. Vezes, às vezes. Letra D, tá valendo. Letra E, são muitas as pessoas que gostam de saborear vegetais e legumes. Mas só que não é as pessoas. São muitas as pessoas. Tem esse macete também de você colocar a pessoa. Não. São muitas as pessoas. Está dizendo que a conjunção aí é outra. Eu digo, são muitas as pessoas. Não está as pessoas. Está determinando que é a pessoa, mas não é para a pessoa. Tem esse macete aí, não é para a pessoa. São muitas aquelas pessoas. Então, o correto aqui, letra D. Às vezes, ele come carne, mas tem procurado diversificar a alimentação. Questão 9. Assinale a alternativa em que a concordância entre as palavras está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A moça sequer disse obrigado ao ser convidado para aquele churrasco. A moça é convidada, não é convidado. Letra A está errado. Haviam mais árvores naquelas cidades, mas estavam ocas e foram cortadas. Está estranho, serviam. A maioria conhecem a situação planetária. A maioria conhecem. A maioria é um sujeito coletivo. A maioria conhece, não é a maioria conhecem. A maioria conhece. Então aí a gente já elimina. Letra D. Já fazem muitos anos que o problema da sustentabilidade requer atenção. Também soou errado esse já fazem.
chegaram novos alimentos que poderão substituir, em parte, a carne bovina. Vamos lá na explicação, porque a letra E. Chegaram novos alimentos que poderão substituir, em parte, a carne bovina. Os alimentos chegaram. Não já fazem, já faz muitos anos, é temporal. Então, haviam mais árvores. Não, havia do verbo existiu. O verbo existir substitui por existiu, existiram mais árvores naquela cidade, mas não haviam mais árvores. Então, voltando aqui, letra E, chegaram novos alimentos que poderão substituir. Não haviam mais árvores, havia mais árvores, porque o tempo havia. E já fazem, não, já faz, é temporal também. Vamos lá. Leia o poema para responder as questões de número 10 a 15. Aí uma situação interessante aí para a gente fixar o uso da crase. Responder às questões. Às questões. Aí pega aí esse macete aí da crase. Vamos lá para o texto. Um boi vê os homens, tão delicados, mais que um arbusto, e correm de um lado para o outro, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente, falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves por vezes. Espantosamente graves, até sinistros, coitados. Dir-se-ia que não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno. Como também parece não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes no rasto da tristeza, chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade. E como neles há pouca montanha, e que secura e que reentrâncias, que impossibilidade de se organizarem em formas claras, permanentes e necessárias. Tem, talvez, certa graça melancólica, um minuto. E com isso se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior, que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme, que sabemos nós, sons que se despedaçam e tombam no campo, como pedras aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disso, é ruminarmos nossa verdade. É o texto do Carlos Drummond de Andrade, no Reunião, 10 livros de poesia, que foi publicado em 1977 pela editora Zé Olímpio, São Paulo. Vamos para as questões. A leitura do poema permite afirmar que, na visão do eu lírico, um boi revela a piedade pelo modo de viver dos seres humanos. A impressão de que os homens são felizes e sabem viver com aquilo. De respeito pela maneira como os homens lidam com amor. Ódio em relação ao comportamento dos homens com os bois. Desprezo pela agressividade dos humanos. Aí um trechinho aqui para a gente ver a ideia do texto. Coitados, disse-ia que não escuta nem o canto do ar, nem os segredos do feno, como também parece não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. Então, é uma piedade, letra A, é uma piedade, assim, coitado, às vezes não sabe, não consegue escutar o canto do ar, nem os segredos do feno, não enxergam nada, então estão completamente alheios a tudo isso. Então, que pena deles. Letra A é a alternativa correta aí. É uma piedade pelo modo de ver dos seres humanos que
faz uma reflexão de como um bovino observaria se a gente conseguisse identificar uma racionalidade na dessas criaturas aí que até hoje só se conversa com boi no prato. Aqui que acabou marcando, mas não foi a transição de slide, mas vamos seguindo. Conforme a leitura do poema em relação à natureza, o homem é visto pelo eu lírico, um boi, como um ser insensível. A a letra D, desculpa. Porque o que é visível em cada um de nós no espaço? Porque é insensível, além de coitado, ele é insensível porque ele não consegue sentir, ele não consegue ver, ele não consegue estar ali integrado, perceber. Ele não parece não enxergar. É isso aí que é o ponto que o eu lírico, o boi, ele enxerga o homem como insensível porque não consegue ver o canto, não escuta o canto do ar, nem o segredo do feno, o que é visível aos bois. Então, ele fica, o homem, na visão do boi, é insensível. Ele não é interativo, ele não está interagindo, ele está alheio, ele não está entusiasmado, ele até, em outro trecho lá, fala que é melancólico, cuidadoso, também não. Quem não é cuidadoso, quem é cuidadoso, ele está prestando atenção nas coisas. E integrado também não, porque ele está queimando a erva e a água. Então, se você está queimando aquilo ali que é essencial, queimando a água e a erva, que a erva, vamos dizer assim, é da origem ao feno, você não está integrado com aquilo ali, você está desperdiçando. Então, letra D aí é a alternativa correta nessa questão. Questão 12. No trecho, impossibilidade de se organizarem em formas permanentes e necessárias, as palavras destacadas têm, respectivamente, sentido contrário de. Pegadinha da prova aí, sentido contrário. Permanente e necessária. Vamos para aquela eliminação? Permanente é o contrário de tranquilo? Não, tem, não tem nada a ver. Provisória, que não é permanente, é provisório, que passa. Essa é uma. Letra B é uma candidata. Equilibrada e permanente também não. Uma coisa pode não ser permanente e pode ser equilibrada. Não é um antônimo, não tem um sentido contrário. Permanente, contínua. Permanente e contínua são sinônimos, não sentido contrário, não antônimo. Permanente, definitiva, já é um sentido mais próximo também, mas não é o que a questão está pedindo, que é o sentido contrário. Então, aqui a gente já teria, por eliminação do primeiro termo, a letra B como nossa alternativa. Mas vamos confirmar com o necessária. Necessária é urgente? Não, nem sempre o que é urgente é necessário. Não, não são antônimos. Supérfluo, sim, é um antônimo. O que é necessário, o que é supérfluo, o que é superficial, o que é que pode deixar para depois, são palavras que têm sentido contrário. Reforça aí. B. C. Necessária e especial. Também não tem uma relação entre ser especial e ser necessária. Às vezes é uma coisa especial e é necessária, mas não são nem sinônimos nem antônimos. Necessárias e persistente. Persistente é o que persiste, que continua, mas não significa que é necessário. Às vezes é uma coisa persiste, mas ela não é necessária. Às vezes ela é necessária, mas ela não persiste. E
Letra E, imutável. Imutável é o que não muda, é o diferente do que é necessário. Uma coisa que não muda pode ser ou pode não ser necessária, mas também não tem um sentido aí de ser antônimo ou sinônimo. Então, o necessário aí, ele confirma a letra B. São permanentes e necessárias, tem o sentido contrário de provisórias e supérfluas. Questão 13. Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão é empregada com sentido figurado, sempre esquecidos de alguma coisa. Letra A. Sempre esquecidos de alguma coisa. Sentido figurado é quando a gente usa uma terminologia que não acontece fisicamente. Sempre esquecidos de alguma coisa. Você esquecer de alguma coisa acontece. Não tem um sentido figurado nisso aí. Tá falando uma coisa que realmente não tem o que significa outra coisa. A gente não imagina esquecer como outra coisa. Não tem uma relação aí de sentido figurado, meio que fantasioso, para ilustrar um, um, uma situação que está acontecendo. B. Correm e correm de um lado para o outro. Correr de um lado para o outro é, não, não é um sentido figurado. A gente pensa, tô na correria. Realmente, você está na correria. Você está indo para lá, você está indo para cá. E para um lado para o outro. Não é um sentido figurado. C. Que impossibilidade de se organizarem. Também não é um sentido figurado. E a impossibilidade é que não tem possibilidade de. D. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial. Também é um condicionante, não está fazendo nenhuma alusão de um sentido figurado aí, de você querer ilustrar como posso dizer assim, com a parábola, com a alegoria, o que está acontecendo. Falta-lhes um atributo essencial, falta alguma coisa. E, letra E, sons que se despedaçam e tombam no canto. O som, o que é o som? O som é a percepção da vibração das moléculas com os timbres aí, a movimentação das moléculas do ar, da água. Tem som na água, sim. É uma movimentação mecânica das moléculas, dos átomos, das substâncias aí no cristal ou em qualquer outro meio de propagação. Tanto é que não tem som no vácuo. Você gosta de assistir Star Wars e ver lá uma nave, aquela guerra das espaçonaves lá, e no meio lá da batalha você escuta o som do tiro e depois da explosão. Não tem propagação ali. E o som que se despedaça, o som não se despedaça, o som é um evento. Um evento não se despedaça. E nem cai no campo, nem tomba no campo. Então, aí tem um sentido figurado, porque sons que se despedaçam e tombam no campo. Dá uma ideia que é algo que está se perdendo ali uma percepção que se perde nesse ambiente aí. Sons que se despedaçam, o som não se despedaça, o som se dissipa. É um termo mais correto. Então, a letra E que é o sentido figurado de o som despedaçar, o som não se despedaça. Questão 14. A alternativa cuja palavra destacada, retirada do poema, atribui uma qualidade ao vocábulo anterior aí estamos falando de adjetivo. O adjetivo é o que dá qualidade ao substantivo, que é o que dá nome a, aos objetos, a objetos abstratos ou não. Alguma coisa. Coisa é coisa.
Não está dando uma qualidade de alguma. Está dizendo que pode ser alguma coisa. É uma especificação. Depois disto, depois de quê? Depois disto, depois daquilo, não está dando qualidade ao depois. Só está dando uma localização do que é depois do que. Sabemos nós. Nós também não é adjetivo, não é uma qualidade. É um pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Atributo essencial. Opa, está dando uma qualidade do atributo. O atributo é essencial, não é essencial, é supérfluo, ele é necessário. Então, está dando uma qualidade do atributo. É um adjetivo do atributo. E um arbusto. Arbusto é substantivo, é o nome daquela coisa, um arbusto, o matinho. Então, o correto aqui, letra D. Questão 15. Considere o trecho do poema. Tem, talvez, certa graça melancólica, um minuto. E com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior, o que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. As palavras destacadas estabelecem, respectivamente, sentido de talvez e tão. Tem, talvez. É uma inclusão? Não. É uma exclusão? Também não. Talvez, ou pode ser que sim, pode ser que não. C, dúvida. Talvez, pode ser, pode não ser. Nosso candidato. Lugar. Não, não faz sentido. Modo também não está dizendo como vai ser. Então, aquela técnicazinha de macete aí para eliminação, a gente já está com a letra C de dúvida aí já para marcar. Mas aí para confirmar, que torna os que tornam tão pobres, tem não. Ordem, também não. Intensidade, tão pobres, do mesmo modo que estão pobres, tem um recurso tão intenso quanto quem é pobre. É tão pobre. Negação, também não. Está dizendo o quanto tem a falta de recurso. É tão pobre, torna tão pobre. Afirmação, também não. Então, aí a gente com o duplo cheque aí, letra C, dúvida e intensidade. Aí a tirinha da Mafalda para resolver as questões 16 e 17. Aí, importante aí a gente ver como está escrita a tirinha. Apesar de estar tudo em maiúsculo, a gente sabe aí que esses chats, quando a gente está conversando com alguém e coloca as palavras em maiúsculo, dá a impressão que a pessoa está gritando. Só que aqui todas estão em maiúsculo. Só que o menino aí, quando chega, ele tá, além de estar em maiúsculo, está em negrito e num tamanho de fonte maior do que o resto do texto. Olá! Lá de baixo, estou com um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Sua mãe, então? Também não. No último quadrinho, aí foi extraído do site aí da época, acessou em 27 de julho de 2019, aí conforme extraído conforme a BNT, tem um globo aí. Aí vamos para a questão 16. Conforme conforme a leitura da tirinha, é correto afirmar que o menino demonstra preocupação pelo que está acontecendo. A menina prefere
que o amigo volte mais tarde para não incomodar o doente. A menina tem pouco respeito pelo doente que está em sua casa. A menina conta quem é o doente antes de mostrá-lo ao amigo. Uma pessoa da família da menina encontra-se adoentada. Vamos lá. O menino demonstra preocupação? Sim, porque ele já começa a falar baixo, aí pela própria formatação do que está escrito no balão dele, e pergunta quem é. Ele está preocupado. A menina prefere que o amigo volte mais tarde. Não, ela está entrando com ele, é uma falda. A menina tem pouco respeito pelo doente. Também não. Tanto é que a primeira coisa que ela diz para ele, a gente vê até na figura aí, ela está com o dedo aqui na boca fazendo shhh. Está mostrando respeito porque tem alguém doente. Letra D. A menina conta quem é o doente antes de mostrá-lo ao amigo. Também não. Ela está indo mostrar e diz quem não é. Nega a resposta, a pergunta dele. É seu pai? Não. É sua mãe? Não. E mostra depois. Ela não conta nada. Letra E. Uma pessoa da família da menina encontra-se adoentada. Não é o pai, não é a mãe, mas ela mostra lá que o mundo está doente. Não é uma pessoa da família. Resposta correta, letra A. O menino está preocupado. Questão 17. No primeiro quadrinho, na fala da menina, a Mafalda, estou com um doente em casa. O trecho destacado estabelece o sentido de finalidade. Não tá com a finalidade de ter um doente em casa. Ausência, também não. Não é ausência, ela está com uma presença. Companhia, sim. Estou acompanhado de, estou acompanhando, estou cuidando de, com a companhia. Assunto, não, senão seria é sobre um doente em casa. Não é assunto. Modo, estou como um doente em casa. Também não é um modo. O correto aí é a letra C, companhia. Ela está acompanhada de um doente em casa, está acompanhando. 18. A regência das palavras está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em A. Muitos seres humanos estão descontentes da maneira como os animais são tratados para servir de alimento às pessoas. B. Esses são, de fato, os ideais aos quais acreditamos que poderão salvar a humanidade de um colapso ambiental. C. Não estamos habituados de nos comportar com mais respeito à natureza e aos animais. D. Muitas são as mudanças de que o ser humano, necessita para poder continuar sobrevivendo nesse planeta. Letra E. Aquelas são ideias nas quais duvidamos que possam ajudar a diminuir os impactos ambientais. Vamos lá. Letra D é o correto, porque muitos dos seres humanos, letra A não é porque muitos seres humanos, muitos dos seres humanos, essa é a regência correta. Letra B, esses são de fato os ideais, e o que está errado na regência é a vírgula que está faltando. Estes são, de fato, os ideais aos quais acreditamos que poderão salvar a humanidade. Letra C. Não estamos habituados de nos. Não. Esse de nos não é a norma padrão da língua portuguesa. Não estamos habituados a nos comportar. Letra D é a correta. E letra E. Aquelas são ideias nas quais duvidamos que possam ajudar. Não. Aquelas são ideias as quais duvidamos que possam ajudar a diminuir os impactos ambientais. 19. Questão 19. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes obedece à norma padrão da língua portuguesa.
Aí, essa questão também deu um macete aí para a gente identificar mais fácil, que vamos chegar lá. Letra A. Quem informou-nos sobre esse restaurante vegano foi meu irmão. Quem não sabe o que é vegano é quem não come, não é só quem não come carne, não come leite, não come ovo, é só vegetal. E até tem uns mais radicais aí que não usam roupa de couro, não sapato de couro, não usam shampoo que tenha sido testado em animais. O vegano é uma espécie ainda em estudo aí. Me perdoe os veganos, mas vocês precisam ser estudados. Letra B. Sempre nos alertaram para os riscos de um consumo exagerado de carne. C. Já convidaram-nos para uma palestra sobre sustentabilidade e consumismo. Letra D. Nunca custou-nos tanto a falta de consciência em relação à natureza. Letra E. Mesmo que convide-nos para o almoço, não poderemos ir. Vamos lá. Ênclise é o pronome depois do verbo. É usado quando o verbo está no imperativo afirmativo. Digam-me, está no imperativo afirmativo. O verbo abre a oração. Fiz-lhe o favor. A oração é reduzida de gerúndio, segurando-lhe o gerúndio. Estou segurando, vamos estar segurando aqui, o pessoal do telemarketing que gosta de estar segurando. Segurando o gerúndio é uma das questões de ter o pronome depois do verbo. Ou o verbo está no infinitivo impessoal com as preposições a e o pronome é o, a, os, as. Prontos a enfrentá-los. Então, essa é o condicional aí de usar a ênclase. Verbo imperativo afirmativo, abrindo a oração, o verbo é a primeira palavra da oração, a oração é reduzida do gerúndio e o verbo está no infinitivo pessoal. Mas aí o que a gente observa aqui nas proposições é que todas que estão com a ênclise, nenhuma delas o verbo está no começo. E só tem uma frase que não está com a ênclise, que é a letra B. Sempre nos alertaram para os riscos de consumo exagerado de carne. Então, correto aqui, e a explicação do que é uma ênclise, letra B. Vamos agora para a última questão desse primeiro vídeo aqui sobre essa prova de 2019 do Ministério Público de São Paulo. 20. Considerando a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho a seguir. Se o ser humano entendesse que cuidar do ambiente garante a própria sobrevivência, teria um outro comportamento. Aí, letra A. Portanto, as mudanças climáticas não lhe assustam. Portanto, até está correto, mas as mudanças climáticas é o que vai concordar aí com lhe assustam. Aí tá indo por aí. As mudanças climáticas assustam, assustariam, assustarão. Assim, vamos para a letra B. Então, as mudanças climáticas não lhe assustam. Não é conclusivo. A gente vendo o texto, esse texto não é conclusivo. Então, o então da ideia. Então, as mudanças climáticas não lhe assustam. Mas a gente vê na primeira frase, se o ser humano entendesse, aí seria um condicionante. Assim, vamos para a letra C. Embora as mudanças climáticas o assustem. De novo, a gente volta para o singular no segundo termo aí. Letra D. Porém, as mudanças climáticas não lhe assustam.
também está no singular, porque são as mudanças climáticas que assustarão, assustariam, plural. Letra E, entretanto, as mudanças climáticas não o assustam. Se o ser humano entendesse que cuidar do ambiente garante a própria sobrevivência, teria outro comportamento. Entretanto, as mudanças climáticas não o assustam, porque ele não tem entendimento que é isso. Ele acha que, o ser humano acha que está sobre essa força aí que é a natureza. Letra E, o correto. A gente termina aqui, vamos lá, só para stop the chat. Cadê? Stop chat. Então, pessoal, essa aí é o primeiro bloco de questões, essa prova. Gostou? Dá o joinha aí. Segue para o próximo vídeo para continuar estudando, para aprender mais um pouquinho, tá bom? Obrigado aí por ter assistido até agora. E vocês me veem no próximo vídeo. Eu não vou ver vocês. Abraço.